Terceira Guerra Mundial, 3 motivos. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua, nós precisamos, nesse tempo do fim, olhar para o Senhor, pensar nas coisas do alto, como diz Colossenses, capítulo 3, verso 2, mas o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse também, nos manda observar os sinais, e também em Mateus, capítulo 24. Então, um dos sinais do fim são as guerras. E nós vemos que é bem provável que aconteça uma terceira guerra mundial. Quais são os motivos provocadores dessa terceira guerra mundial? Poderíamos listar muitos, mas vou listar 3 para que você possa estar ligado, saber até mesmo como orar. Você já vai deixando o seu like, ativando o sino, compartilhando. Compartilhe o link num grupo com pessoas e faça seu comentário, se inscreva no canal para que haja maior relevância, você possa receber sempre quando nós postarmos e você seja extremamente edificado. E se lembre que nós estamos com o Projeto Mega, ministrações e explicações de Gênesis e Apocalipse para ampliar mais seu entendimento da palavra, observando sempre os pilares dos textos originais e a revelação da palavra à luz de Cristo, né? Jesus Cristo como chave hermenêutica para entender toda a palavra. Então o Mega é um projeto muito interessante para você seguir e se inscrever aí, tá? Então, Terceira Guerra Mundial e 3 motivos para que ela aconteça. O primeiro motivo, quando acontece uma guerra mundial, quando existem conflitos entre ordens maçônicas, não é? A nova ordem mundial, ela é composta por várias ordens maçônicas. Por exemplo, cidade chamada Nova York. York é uma ordem maçônica. Então, Nova York, porque no processo da colonização da Inglaterra, que já tinha a ordem de York, colonizou os Estados Unidos, então recebeu essa cidade o nome de Nova York, a nova ordem maçônica, de maneira que fica aí patente para a gente saber que quem manda nas cidades abaixo de Deus e o mundo jaz no maligno, então quem manda nas cidades mesmo são as ordens maçônicas, a ordem mundial. Então Nova York é da ordem, uma das ordens maçônicas que tinha na Inglaterra, chamada York, não é? Esses títulos de bispado, de duque, duquesa, são todos títulos que remontam ordens maçônicas, não é? Então, quando acontece uma guerra mundial, a priori, é quando existem conflitos, não há entendimento, eles procuram se entender, ser diplomático o máximo. Quando não há mais entendimento, então há um conflito entre ordens maçônicas até que eles cheguem a consenso, né? Por exemplo, o que é que está acontecendo hoje na Inglaterra? O maior êxodo urbano no momento, a nível mundial, é na Inglaterra. Mais de 1 milhão de pessoas já saíram, já foram embora de Londres, não é? Assim como mais de 420 mil pessoas já foram embora de Nova York. Por quê? Porque esses centros, essas metrópoles, é onde existe assim o berço da nova ordem mundial e o berço da maçonaria. Naturalmente, essas pessoas ficam sabendo, os seus familiares ficam sabendo que vai acontecer conflito, vai acontecer guerra, vai acontecer pandemia, vai acontecer todo esse vômito da serpente através da nova ordem mundial. E eles procuram avisar e vai vazando ali, avisar os que estão mais perto, avisar os parentes, sempre vaza alguma informação e as pessoas vão podendo sair com mais consciência do que vai acontecer, se antecipar e não sofrerem o dano dessas demandas, desses gatilhos da nova ordem mundial. Por isso que essas 2 cidades aí, elas têm algo em comum, esse êxodo, essa saída, essa quantidade de pessoas saindo, porque Nova York as pessoas ficam sabendo, porque tem muita maçonaria, Inglaterra também, então a nova ordem mundial está por ali e sempre, queira ou não, vaza uma informação, não é? Então tem um ditado que diz que o ladrão sempre volta ao local do crime. Então, por mais que haja ocultismo, algo vaza, não é? E vem à tona, porque Jesus também profetizou que viria à tona. O que é falado em secreto será falado no telhado. Então,
a palavra do Senhor Jesus sempre é que prevalece, que se cumpre. Um segundo aspecto para acontecer uma guerra mundial é os testes dos brinquedinhos dele, não é? Essas pessoas que apoiam aí que dão assim respaldo para um Elon Musk da vida. Nós vamos fazer um vídeo sobre o Elon Musk, que o pessoal chama até bem humoradamente de Tony Stark, fazendo referência ao Homem de Ferro, mas é muito mais que isso, irmãos. Aquele homem ali é uma pessoa extremamente usada pelo Satanás, é a batuta de Satanás ali na Europa, com seus carros Tesla, e muito rico, muito excêntrico. Esse cara aí é um dos caras para a gente ficar de olho sobre o apogeu do anticristo, não é? Então, existem armas, não é? Armas para serem testadas, armas que elas estão aí sendo experimentadas com substâncias, com derivados naturais aí que ainda não foram testadas, armas com urânio, armas com muitos níveis de poder, de municionamento. Então, drones não tripulados, acumulou a criação de armas. Então, desculpa, irmãos, mas então nós temos aí essas armas para serem testadas, e muitas delas não podem ser testadas apenas em laboratório. Precisa de cobaias, e os cobaias são os seres humanos que estão aí na base da pirâmide. Então, infelizmente, na história, nota-se que o momento de mais evolução tecnológica na história da humanidade são as guerras. Por quê? Porque nas guerras que se fazem os testes. Nas guerras, onde tem guerra, tem canhão de todo tipo. E quem são as buchas de canhão? As pessoas, não é? Existem protocolos de guerra que são estabelecidos e que são cumpridos. Por que não pode ser cumprido para toda a humanidade? Por exemplo, existe um protocolo de guerra onde não se pode bombardear uma estrada onde haja uma mulher grávida correndo, por exemplo, tentando fazer fuga com a barriga grande. Então, se tem a possibilidade do inimigo projetar uma bomba ali naquele lugar, ele vai bombardear em outro lugar, porque é um princípio, é um protocolo assinado. Se existem esses conchavos, por que não pode haver uma aliança onde não tenha guerra definitiva e não prejudique as pessoas, não é? Então, em plena Segunda Guerra Mundial, houve um conchavo desse entre muitos países que estavam em guerra para não mexerem durante a guerra com a Antártica, com a Antártida, a parte sul, aqui supostamente o Polo Sul da Terra, que não é o Polo Sul, mas é a borda do domo. Mas enfim, houve um protocolo para ninguém mexer com isso, porque sabe-se que é um tipo de ferrolho de demônios, não é? Então, esse segundo tópico. O primeiro tópico é a questão do conflito de ordens mundiais, de nova ordem mundiais e de ordem maçônica. O segundo tópico, que acontece uma guerra mundial, teste de armas, não é? E o terceiro tópico, que vem muito parecido com o segundo, que é exatamente depopulação, extermínio de população. A densidade demográfica, a quantidade de pessoas sobre a Terra é grande demais, e as famílias, não é, que querem dominar o mundo entendem que isso é uma ameaça para o bom viver deles, e acaba que eles se tornam matadores em massas, executores em massa. Essas execuções em massa já existem desde a antiguidade, não é? Na Bíblia tem um registro pelo menos de duas, pelo menos, né? Uma no tempo de Faraó, matando as crianças de Israel, os judeus que estavam no Egito, e outro, o Herodes, matando todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Esse é um tipo de depopulação com uma faixa etária, crianças. O que nós estamos vivendo hoje, com tudo isso que tem acontecido, é depopulação da terceira idade, tentando apagar a tradição oral, as memórias familiares. Então, que fica aí esse alerta, que você possamos orar e entender essa geopolítica profética das guerras, não é? Lembrando que houveram bruxos, pessoas que estavam muito ligadas com a maçonaria, o ocultismo, magia negra, que escreveram cartas falando da necessidade de acontecer sistematicamente as 3 guerras mundiais. E a primeira e a segunda já aconteceram exatamente
como essas cartas narram. Que Deus tenha misericórdia, porque a Bíblia diz que os adivinhos não entram no reino do céu, mas Deus também não faz nada na terra sem revelar aos seus servos, os profetas. Shalom, profeta de Deus.